A questão da formação de preço, ela é muito importante para a gente entender algumas questões de sociedade, né? Questões de formação de mercado, de participação da sociedade, porque muitas vezes as pessoas elas determinam o preço do seu produto, do seu serviço, sem saber ao certo quanto custa aquilo que ele produz, quanto custa, quanto ele vai precisar gastar para produzir, sem saber ao certo as questões relativas à carga tributária. Então, assim, a grande questão é como formar preço de uma maneira que seja adequada, consciente, justa para a sociedade e também para o próprio produtor. Então, a gente tem ideias, a gente tem formas de como fazer isso, formas técnicas, e a gente vai conversar um pouco sobre isso para mostrar para o nosso ouvinte que tem um negócio, que tem um mercadinho, o nosso feirante, profissional liberal que estabelece preço dos seus serviços. Acho que no caso de serviço isso é ainda mais agudo, né? Claro, porque como é que normalmente as pessoas definem os preços dos seus produtos, dos seus serviços? O primeiro passo que eles fazem é por quanto que o concorrente está vendendo. Ele vai olhar no concorrente, ele vai olhar quanto é que o colega está vendendo, outra empresa está vendendo, outra... Então, a forma dele definir preço, o ponto de partida, na maioria das vezes, é o padrão de preço dos outros, certo? Então, uma das coisas, isso não estou dizendo que isso não é importante, é claro que é. Se a gente está dentro do mercado, existe concorrência, o produtor, o comerciante, ele quer ganhar o cliente dos seus concorrentes. É óbvio que é importante ver o preço do concorrente. As grandes empresas, os grandes conglomerados, eles contratam pessoas para passarem dias dentro das empresas concorrentes para observarem funcionamento, dinâmica e preço. Então, assim, não é errado olhar o preço do concorrente, só que não é a única forma e a forma certa, adequada de definir o seu próprio preço, tá? Uma coisa um pouco mais complicada nesses termos é quando você vai para a feira livre, porque normalmente os preços eles são muito parecidos de uma barraca para outra, e muitas das vezes porque o fornecedor é o mesmo, entrega o mesmo preço para todo mundo, e aí a gente tem um pouco mais de dificuldade de compreender e haver variabilidade de preço, né? Mas aí quando a gente vai para outros segmentos, a gente vai perceber, e a gente vai conversar hoje, que tem formas de como a gente, inclusive para o produtor e para a empresa, ganhar mais sem puxar tanto do próprio cliente. Se eu me permite, um caso clássico aí dessa questão de praticamente uniformização de preços de produtos agrícolas é o feijão verde. Isso. A oscilação dele é muito pequena porque existem contados nos dedos de uma mão os fornecedores atuais de feijão verde em grande quantidade para Campina Grande. Exatamente. E acaba isso se extrapolando também para os outros produtos, porque, por exemplo, produtos de alta problemas com relação a transporte, conservação, por exemplo, um tomate. É difícil você trazer muita gente de fora para vender tomate no mesmo local que outras pessoas que da região produzem, porque o manejo e o transporte ele prejudica. Perde-se muito no transporte de alguns produtos. E aí acaba que não vale a pena entregar para muito longe, porque aí não vale a pena concorrer, enfim, tem várias nuances. No geral, o que a gente precisa entender na hora de definir e formar o preço de um produto? O primeiro passo, e o passo mais correto, é observar para a estrutura de custos. Quanto custou para você produzir aquele produto, tá? Para a gente que apenas revende, quanto custou para você adquirir aquele produto? Esse é o ponto inicial. Aí vamos para outro exemplo, mercadinhos, que normalmente eles só revendem, né? Não produzem, apenas revendem os produtos. Compram de empresas maiores e revendem o que tecnicamente na economia a gente chama da prática de arbitragem, que é comprar em um local a um preço mais baixo e vender no mercado vigente, local onde ele está instalado, a um preço mais alto, né? A prática é chamada de arbitragem. No mercadinho, por exemplo, meu pai tem uma história muito bacana com isso e sei um pouco dessa na prática, porque desde criança meu pai trabalha nessas distribuidoras de alimento, né? Viaja,
vendendo os produtos para os pequenos comerciantes dos municípios, do interior. Então meu pai, eu viajei muito com ele enquanto criança e verificava que o pessoal fazia o seguinte: ele perguntava quanto era o preço de um determinado produto, meu pai dizia o preço de venda, e ele só fazia uma conta aplicando um percentual em cima. 30%. Para uns produtos mais, para outros menos. Mas a média está ali entre 25% e 30%. Né? Pergunto, como que ele chegou àquele 25%, 30%? Muitas das vezes eu perguntava. Como é que você chega a esse percentual? Não, é o que todo mundo faz. E o que todo mundo faz não necessariamente é o justo, é o adequado e é o bom para ele próprio. Né? Então, com a ideia, a gente parte do o ponto de partida é partir do preço, do custo do produto. Depois disso, a gente precisa entender quais são o custo de compra ou de produção. Depois a gente vai calcular o custo do esforço de venda. Quanto custa para vender? Vou vender no cartão? Tem uma taxinha no cartão. Vou vender no débito ou no crédito? Tem uma taxinha no débito ou no crédito. Vou vender... tem gente que vende fiado ainda hoje, né? Vou vender fiado? Tem que botar uma taxinha extra, porque vai que o cara não paga, né? Então tem que ter uma margenzinha de segurança com relação a isso. Então calcula-se esse custo de venda, o esforço de venda também, para quem faz propaganda, para quem faz marketing, para quem manda anunciar aqui na Caturité e em outras instituições, né, de comunicação, paga-se para fazer propaganda. Então isso aí entra tudo dentro do esforço de venda. Então isso é um custo que você precisa calcular por produto, porque ele vai influenciar no preço do produto. Depois a gente precisa entender qual é a margem de lucro que de fato você deseja ganhar. Essa margem de lucro, ela precisa ser uma margem de lucro que o mercado absorva, que seja tecnicamente justa, porque senão ninguém vai comprar. Se botar o preço muito exorbitante, você vai comprar no concorrente e não com a pessoa. Tá? Então a gente já viu aí, custo de compra ou de produção, custo que a gente chama de variável, esforço de venda. A gente tem aí agora a margem de lucro. Tem uma outra coisa que a gente tecnicamente estuda, que é uma chamada margem de segurança, que é o chamado markup. Esse markup é uma taxazinha, um percentualzinho sobre o preço que se aplica, que define, por exemplo, se houver sazonalidade, variação, e é uma margem que dá para você trabalhar o preço promocional, por exemplo. Então você aplica essa margem, que é aquela que você pode tirar do preço do produto para fazer uma promoção. O supermercado faz muito isso, por exemplo, quando tem o dia das verduras, o dia das frutas e verduras. Então, ao longo da semana normal, dos dias normais da semana, o preço desses itens ele é normalmente um pouco mais elevado, porque está dentro do preço do produto, está embutido esse chamado markup, que é essa margem de segurança. Quando ele coloca um preço promocional num dia específico da semana, sei lá, quarta ou quinta-feira, nesse dia ele tira o markup e consegue baixar o preço do produto em 10%, 15%. Né? E por fim, a última coisa que você calcula são a questão dos tributos. Que é depois que você calcula tudo isso, bota o lucro, porque aí você vai ter uma espécie de preço de venda já. E é sobre o preço de venda que você aplica o tributo. Então você calcula o tributo, né, ICMS ou ISS, a depender de qual é o produto, qual é o serviço que você está vendendo. Os outros todos, né, empresas grandes que pagam PIS, os outros impostos, os outros tributos todos, né, IOF, enfim, todos os outros que incidem sobre o produto, ICMS, imposto de renda, tudo mais. E lembrando também que o custo dos funcionários já entrou lá no começo, tá? Quando a gente falou dos custos de inicial lá, hoje do esforço de venda, entra os seus funcionários, né, lá no começo. Então no final você define, e é a partir daí que você calcula o seu preço de venda. Então é o agregado dessas várias coisas que você consegue chegar a um preço de venda tecnicamente adequado, tá? Mas eu fiz a conta e chegou no mesmo 30% que Raíssa disse. Bom, tudo bem. Ótimo que chegou, você está praticando da maneira adequada. Só que ao decompor esses 30%, você tem um maior controle do seu negócio. Você sabe por quanto você está comprando, você sabe quanto você está ganhando, você sabe o esforço que você pode fazer para diminuir, fazer uma promoção. Então, ao decompor
esse percentual que se aplica sobre o preço de compra de determinado produto, você consegue detalhar melhor e aprender melhor sobre o seu próprio negócio. Tá? Para finalizar, quando a gente olha locais como empresas de consultoria, organizações de consultoria, como o Sebrae, por exemplo, a técnica mais orientada que se faz, né, mais simples, é a chamada técnica de definição de preço por meio da margem de contribuição, que é justamente chegar nesses 30%. Só que o cálculo é de trás para frente. Qual é o seu preço de venda? Do preço de venda você subtrai o preço de compra do produto, daí você subtrai ainda o tributo que você pagou sobre o preço de venda e você, por fim, subtrai ainda os custos e as despesas relativas a esforço de venda e todas as outras coisas mais. No final, você divide esse valor pelo valor de venda. Aí você chega à chamada margem de contribuição, que é uma das técnicas mais comuns. Só que puxa para lá, vem para cá, divide, multiplica, às vezes fica mais complicado. É muito mais fácil fazer dessa outra forma. Peraí, de novo, como é que a gente faz? Custo de compra ou de produção do produto, depois o esforço de venda, custo de esforço de venda, a margem de lucro, o markup, que é essa margenzinha de segurança, o tributo sobre o valor final de venda, e aí você chega ao preço final. Essa é a forma mais adequada, simples, de você ter tecnicamente um preço bem definido e que vai lhe entregar informações importantes para o seu negócio. Você vai conseguir controlar muito melhor as suas receitas do ponto de vista produtivo. Ok.